Lição número 381. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه بخاري ومسلم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar das coisas que quebram o jejum e das coisas que não quebram o jejum. Das coisas que quebram o jejum, nós vamos encontrar duas categorias, dois grupos. O primeiro grupo ambos grupos quebram o jejum, mas na reposição de jejum quebrado, há situação em que ao repormos aquele jejum, ao pagarmos aquele jejum, nós temos que pagar somente um jejum. Há situação em que, quebrando o jejum propositadamente, não é? Ou quebrando o jejum, que o detalhe vamos entrar posterior, quebrando o jejum, nós temos que pagar aquele jejum e fazer o kafara. Kafara significa fazer 60 jejuns por causa daquele jejum que você quebrou. Ou você, por outra, podemos dizer, se você fizer 59 jejuns e no último dia, para completar, né, os 60 jejuns, você adoecer ou ter algum outro problema, a contagem começa de zero. Portanto, são duas situações. Uma é chamada de qadá, que falamos bem superficial na aula passada. Uma forma é qadá, outra forma é kafara. Portanto, o qadá se trata de recuperar um jejum quebrado, propositada ou despropositadamente. Isso chama-se qadá. O kafara é jejuar 2 meses consecutivos, não é? E se a pessoa, devido a alguma razão válida, como por exemplo a doença, e não tem capacidade de jejuar 60 dias, aí poderá alimentar o necessitado, não é? Por 60 dias, um necessitado, ou 60 necessitados de uma só vez. Portanto, o kafara é por causa de um jejum que você quebrou, ter que repor 60 jejuns. Portanto, vamos falar primeiro das coisas que quebram o jejum, mas obrigam apenas a efetuar o qadá. Você quebrou o jejum e no lugar desse jejum quebrado, você terá que repor o jejum. Por exemplo, se você, ao fazer o wudu, colocar água na boca, né, e gargarejar, por lapso, você engole uma porção da água. Nesta situação, o jejum quebra e deve ser reposto esse jejum. Um jejum no lugar deste jejum que você quebrou. Não é? Você houve um lapso ao gargarejar e a água desceu na garganta, aí o jejum quebra e você terá que repor esse jejum. Quando o jejum quebra, não quer dizer que você já pode ir comer. Não. Você deve manter nesta situação como se estivesse ainda de jejum e ainda terá que repor este jejum quebrado. O mesmo acontece quando o indivíduo engolir qualquer coisa propositadamente, não é? Qualquer alimento, seja aquele alimento que esteve preso nos dentes e você tirou aquele alimento e depois engoliu. Neste caso, você terá que pagar o qadá, terá que fazer o jejum, não é? Repor aquele jejum que você quebrou. Quando você engolir ou quando o indivíduo engole o sangue que tenha saído das gengivas, não é? Desde que a cor do sangue seja mais do que a saliva. Por outro, o sangue supera a cor
da saliva. Portanto, nesta situação, o jejum também quebra se ele for a engolir. Ele está a sangrar, não é? Está a sangrar nos dentes e sangrou tanto que a saliva misturou-se com o sangue e o sangue superou a saliva. Neste caso, se o indivíduo engolir isto, também o seu jejum irá quebrar. Quando o indivíduo come ou bebe, right, enquanto ele esqueceu. Nós falamos na aula passada que o esquecimento, a pessoa come ou bebe por esquecimento, o jejum não quebra. Mas acontece que ele comeu, colocou algo na boca, está a mastigar, engoliu por esquecimento. Depois recordou-se que afinal está de jejum e ele continuou a mastigar e engoliu ainda aquela comida. Neste caso, o jejum dele quebra. Duas situações. Uma situação é ele estava a comer por esquecimento. Até o momento em que ele não se recordou que está de jejum, não há nenhum problema nessa situação, conforme o hadith falamos na aula passada, que Allah subhanahu wa ta'ala lhe alimentou, Allah deu-lhe de comer, não é? E Allah deu-lhe de beber. Mas logo que ele se recorda que está de jejum, ele deverá parar e tirar tudo que está na sua boca e não engolir mais nada. Nesta situação, se ele engole algo, então o seu jejum irá quebrar, porque já não se trata de esquecimento, ele tem conhecimento de que não está de jejum. Outro caso é comer ou beber depois de passar o tempo de início de jejum, da aurora. Nós sabemos qual é a hora, nós hoje temos calendários que sabemos até tal hora, 4h48, 4h50 é a hora que termina o suhur. Então você continua a comer até passar esta hora. Passou já 4h51, enquanto a hora é 4h50. Por exemplo, você passou, então o jejum quebra. A pessoa não estará de jejum nesta situação e ele terá que repor este jejum. Podemos também dizer que, além do jejum de Ramadã, qualquer outro jejum que tenha sido quebrado voluntariamente ou tenha sido quebrado de forma voluntária ou involuntária, obrigará apenas a efetuar o qadá e não kafara. Estamos aqui a falar, né, se a pessoa está de jejum, um jejum facultativo, jejua segundas, quintas, por alguma circunstância ele quebrou, ou propositadamente ele quebrou aquele jejum. Então, neste caso, não há kafara, é simplesmente o qadá. Por um dia, você paga aquele dia. Se tratando de jejum facultativo, outros sábios dizem que nem sequer tem que se pagar esse jejum, que ele quebrou por se tratar facultativo. Imam Abu Hanifa disse que você começou a fazer um jejum mesmo sendo facultativo, qualquer ação sendo facultativa, você iniciou e quebrar propositadamente, aí você tem que pagar aquela ação. Portanto, qualquer outro jejum que não seja do Ramadã, se a pessoa quebra propositadamente, então ele terá que pagar somente o jejum e não kafara. Mas o jejum de Ramadã, quando ele quebrar propositadamente, sem razão válida do Sharia, aí ele terá que fazer o kafara, que é pagar 60 jejum. Já vamos mencionar quais são os casos em que a pessoa terá que pagar kafara junto com o qadá, pagar aquele jejum e ainda mais 60 jejuns. Por exemplo, aquele que se envolve sexualmente com alguém estando em jejum. O ato sexual em jejum, o ato sexual propositado. Não vou falar por esquecimento, porque não sei se as pessoas esquecem e se envolvem sexualmente por esquecimento. Portanto, o ato sexual propositado, right, estando em jejum, então este ato faz com que o indivíduo, ou por outra, o jejum de Ramadã, outra vez. Já falamos antes que todo o kafara é quando se trata de jejum de Ramadã. Portanto, o ato sexual praticado quando a pessoa está de jejum e jejum de Ramadã, então se isso foi propositado, terá que se pagar o kafara, terá que fazer 60 jejum para repor aquele jejum como penalização daquele jejum quebrado. O mesmo acontece se a pessoa comer
ou beber propositadamente. Comeu ou bebeu ou quebrou o jejum intencionalmente. O jejum, de qualquer outra forma, como por exemplo, ele fuma, não é? Fuma e está de jejum, não está a suportar por causa do vício que ele tem, ele pega um cigarro e fuma. Então, esse jejum também irá se quebrar e, no lugar disso, a pessoa terá que fazer o kafara, pagar 60 jejum. Tomar qualquer tipo de medicamento intencionalmente, por mais que seja medicamento, se você toma intencionalmente, então isto irá quebrar o jejum e terá que pagar o kafara. Em seguida, vamos falar das coisas que não quebram o jejum. Não quebra. Nós falamos também nas outras lições que quando o indivíduo come ou bebe por esquecimento, o jejum não quebra. Portanto, comer ou beber por esquecimento não quebra o jejum. Engolir sua própria saliva. A pessoa tem saliva. Há vezes em que a pessoa tem muita saliva na boca. Então, engolir aquela saliva não é aconselhável, mas se assim acontecer, o jejum também não quebra. Apanhar injeção, o jejum não quebra. Levar soro, o jejum não quebra. Tirar sangue para análise, não é? O jejum também não quebra. A pessoa está muito cansada, muita sede e decide tomar banho. Tomar banho para refrescar, o jejum também não quebra. O hadith está claro, uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam, por causa de excesso de sede, estava de jejum, o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a molhar a sua cabeça para arrefecer, não é? Esta sede que ele estava a sentir. Portanto, nesta situação, outros meios para atenuar a sede podem ser usados para atenuar a situação que a pessoa poderá estar a atravessar, mas o facto de tomar banho para refrescar, isso não irá quebrar o jejum. Assim como o sonho molhado. A pessoa dormiu, sonhou se envolvendo sexualmente com alguém e acordou completamente molhado. Molhado ou molhada, ambos. Isso também não quebra o jejum. Por mais que o banho torne-se obrigatório, mas isto não irá quebrar o jejum. O mesmo podemos dizer, a pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Nas noites, no mês de Ramadã, concretamente, é halal existir a coabitação do casal. Ato sexual é permissível. Há vezes em que as pessoas acordam depois de se envolver no ato sexual, acordam e o tempo do suhur está mesmo para terminar. E se as pessoas forem tomar banho, o tempo do suhur irá passar e não terão tempo de fazer suhur. Nesta situação, não há nenhum problema em começarem com o suhur, comer. Depois de comer, aí vão tomar banho. Quando já começou o jejum, já entrou a hora de jejum, as pessoas estão impuras, não há nenhum problema, comem, depois vão tomar banho e fazem salah ou qualquer outro ibada. Portanto, isso não afeta de jeito algum a validade do jejum. Nem pode a pessoa dizer, olha, eu comecei de jejum estando impuro, porque o hadith nós mencionamos na aula passada, encontramos até a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam relacionado a este incidente que acabamos agora aqui de mencionar. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos a oportunidade de termos em conta esses aspectos que quebram e não quebram o jejum, ao quebrar que necessita-se de somente qadá, repor um jejum, e situações em que nós temos que pagar 60 jejuns consecutivos, assim como coisas que não quebram jejum, nós temos a percepção para podermos fazer as coisas com conhecimento de causa e não cairmos no erro. Allah subhanahu wa ta'ala de todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.